Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amados, Josué, ele, num determinado momento, quando Moisés saiu de cena, foi ele que deu continuidade na libertação, ou melhor, no conduzir o povo à terra prometida, no propósito que Deus deu em seu coração, que Deus confiou a ele. Tá? Então, a pressão que estava sobre a vida de Josué era grande. A pressão do povo, a pressão dos inimigos. E ele mesmo estava se auto preocupando-se, e essa preocupação gerou nele uma pressão. Por quê, Wilson? Porque a responsabilidade era imensa. Ele não estava conduzindo simplesmente um povo. Ele estava conduzindo uma promessa do próprio Deus sobre aquele povo e sobre ele também. Então, para ele conseguir suportar esse processo, Deus informou para ele: Josué, seja forte e tenha coragem, porque eu estou contigo. Isso significa o seguinte: Deus está falando em nossos corações, independente da responsabilidade, Wilson, independente da responsabilidade, você que está me escutando, Deus está determinando: tenha coragem, seja forte. Coragem e força precisam andar juntas. A gente não consegue romper na vida. A gente não consegue avançar, ter progresso, se a gente não tiver força e coragem. A força eu também coloco como resistência. A resistência é para que eu não pare. E a força é para que eu avance. Coragem é exatamente outra ferramenta, outra habilidade que eu preciso ter para avançar. Então, meu irmão e minha irmã, quando o Senhor fala essa palavra em nossos corações, é porque Ele está conosco. Não é simplesmente a força que está em mim ou a coragem que está em mim, não. Ele disse para Josué porque ele estava na vida de Josué. Então escute. Você que está com Deus, que tem essa confiança no Senhor Jesus, então a coragem e a força precisa fazer parte da sua vida. Não pare, avance. O Senhor está contigo. Por que você vai parar? Quem é o diabo? Quem é as pessoas? Quem são os inimigos para te parar? Tu tenha coragem. E o Senhor também fala, continuando, não se apavore nem desanime. Amados, muitos irmãos que vivem em comunhão com Deus, muitas das vezes estão vivendo um processo com o Senhor, estão desanimados. O desânimo, infelizmente, está paralisando muita gente. Não podemos permitir que o desânimo faça parte da nossa vida. Precisamos ter coragem, precisamos ter a força para que o desânimo não permaneça na nossa vida. Ele pode até chegar em algum momento. Faz parte. Por quê? Porque tem processo na nossa vida que gera muita dor. E às vezes a gente não está emocionalmente preparado, não está fisicamente preparado e não está, às vezes, espiritualmente preparado. Então pode em algum momento chegar. Só que eu não posso permitir que esse desânimo ele esteja acima da minha fé. Ele esteja acima da minha coragem e da minha força que eu tenho em Deus. Porque o que o Senhor falou para Josué é algo que tem de Deus, que ele estava colocando na vida de Josué. Não, Wilson, então quer dizer que eu só preciso encruzar os braços e esperar a coragem vir? Não, irmãos. É na jornada que eu desenvolvo a coragem e a força, a resistência. E o desânimo, ele vai indo embora em cada progresso. Então, por mais duro, por mais difícil que esteja passando essa dificuldade, por mais que esteja passando essa situação, mas entenda, meus amados, é um processo, é passageiro, não é para toda a vida. Eu entendo o seguinte, que deserto, provações, a gente precisa passar.
só não podemos permanecer. Permanecer só na vontade de Deus. Permanência é na presença de Deus. Aí sim. Então o desânimo não pode fazer parte da nossa vida. Como é que eu consigo destruir o desânimo? Cada avanço que eu dou com Deus, que eu tenho, que eu construo, porque o avanço, o progresso é algo que é construído por mim. O mover depende de mim. Sou eu que dou o primeiro passo, lógico. Só que não é simplesmente se mover, é se mover para o local e para a direção certa. Então, cada movimento conduzindo de forma certa para o local certo, com Deus, isso aí, o desânimo vai saindo da frente. Vai saindo de cena. Jesus é a maior prova disso, gente. O diabo tentou destruir Jesus, desanimar Jesus, provar Jesus no deserto. Só que tem um detalhe. Jesus tinha primeiro escutado a voz do Senhor no batismo. Este é meu filho amado, em quem coloco o meu agrado. E ele também, após escutar essa voz, ele passou 40 dias no deserto sem se alimentar. Significa ele estava de jejum. Então, o diabo, após esse processo que Jesus passou, ele tentou Jesus na área da fome, da sua carne, né? Porque Jesus estava com fome. Transforma essa pedra em pão. Tentou Jesus com o reinado, né? Dizendo, olha, todo esse reino aqui eu te dou. Porque, de fato, amados, a terra, os poderes estão sobre o agir maligno. Como assim, Wilson? A própria palavra diz que o mundo age do maligno. Então, isso a gente precisa ter consciência. Tá? Outro local que ele tentou Jesus, na sua divindade. Olha, solta daqui, porque a própria palavra diz que anjo vem te socorrer. Amados, ele tentou Jesus de todas as formas. Só que em nenhum momento ele conseguiu vencer. Por quê? Porque Jesus, primeiro ponto, como eu falei e vou repetir, ele escutou a voz do Deus eterno, aquele que o ama, aquele que é um só com ele. Aleluia. E depois ele estava preparado com jejum, adorando o Senhor, e disse: eu vou enfrentar Satanás. Isso significa, amados, que podemos enfrentar o diabo. A palavra diz isso, só que precisamos primeiro nos preparar. E para se preparar para enfrentar o diabo é escutar a voz do Senhor e se preparar espiritualmente. Jejum, oração, meditação da palavra. Então, tudo isso. Então, processo, provações, próprio Jesus passou. Por que comigo seria diferente? Ou será diferente? Não tem sentido. Mas em todas as provações, eu e você seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, meu irmão, o Senhor está dizendo nessa mensagem de Josué que precisamos ter essa coragem, essa força, não podemos desanimar. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você, estará comigo por onde eu andar, por onde você andar. Então não podemos ter medo, precisamos ter coragem, porque o Espírito Santo, o Consolador, aquele que a própria palavra do Senhor nos revela, que é aquele que revela ao homem sobre pecado, justiça e juízo, aquele que é o Consolador, aquele que é a força de Deus, está em nossas vidas. É a graça que temos, é um presente do Senhor em nossas vidas. Então, meu irmão, não desanime. Essa mensagem é para você que de alguma forma está se sentindo desanimado. Meu irmão, se levante, se coloque de pé. A nossa vida não depende de governo, a nossa vida não depende da nossa condição física ou a nossa condição emocional, não depende disso. Tudo isso pode ser mudado pelo poder da palavra
de Deus em nossa vida. Só que eu conhecer a palavra vai mudar alguma coisa na minha vida? Não. Eu preciso buscar praticar a palavra do Senhor na minha vida. Eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer a minha parte para que o poder de Deus se manifeste em nós. Exato. Então, meu irmão, se coloque de pé. Você que, porventura, não está tendo mais força para avançar, não tem mais força para gritar, para orar, para clamar, se coloque de pé. Essa mensagem é para você. Não esqueça que o Deus único entregou seu único filho por amor a mim e a você. Por que eu vou desanimar? Se o próprio Deus deu autoridade a mim e a você para expulsar demônios, pisar em escorpiões, cobra. Irmãos, o Senhor está dizendo nessa palavra que temos autoridade nesta terra. Amados, o que ligamos na terra é ligado no céu. O que significa isso? Profetize em sua vida. Pregue a palavra do Senhor para você mesmo. Profetize na sua vida, clame aos céus. Ligue na terra, irmãos, que o céu vai escutar o seu clamor. Foi por conta de um clamor de um povo escravo no deserto, no Egito, que fez com que Deus se movesse e mandasse um libertador. Então me diz aí, fale para você, ou melhor, fale para o seu Deus. Qual é o libertador que você deseja na sua vida nesta noite? Fale para Deus, clame ao Senhor, que Ele não deixa um justo sem resposta. É o que fala em Provérbios. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência. Amados, a autoridade que temos em nome de Jesus de ligar algo na terra, e isso que eu ligar na terra é ligado no céu, irmãos. Então ligue, peça, clame, o nome de Jesus tem poder para transformar, para libertar, para mover qualquer enfermidade, para mover qualquer situação que está te paralisando. Deus está dizendo nesta noite, tenha coragem, tenha força. O compromisso do Senhor é com a nossa fé. Ou melhor, o compromisso do Senhor é com a sua palavra. E quando temos fé no Senhor, então tenha fé na sua palavra. Clame, se mova, porque a graça, o poder e a autoridade do Senhor foi colocado em nossas vidas. Para que, Wilson? Para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que o poder e a graça do eterno Deus continue em nossas vidas em Cristo Jesus. Que Ele nos fortaleça, nos abençoe ainda mais, nos dê mais oportunidade de levarmos a sua palavra e transformar vidas. Em nome dele. Amém.